Na última década, o número de pessoas com os diabetes tipo 1 e 2 no Brasil subiu 61,8%, de acordo com números do Ministério da Saúde. O público mais afetado são as mulheres, 1 em cada 10 estão diagnosticadas com a doença. Maiores índices de sedentarismo e de obesidade fazem delas as principais vítimas do diabetes, afirmam especialistas. Não por coincidência, a obesidade também saltou 60% entre 2007 e 2016. Hoje 18,9% da população é considerada obesa, de acordo com dados do governo. Entre o grupo feminino, porém, esse índice é um pouco mais elevado, atinge 19,6% das mulheres. Quando o critério é sobrepeso, o resultado é pior, mais da metade, 53,8%, dos brasileiros pesa mais do que deveria. Para o médico João Eduardo Nunes Salles, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, e da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, as doenças são irmãs. O aumento do diabetes se dá basicamente pelo aumento da obesidade e do sedentarismo, é a mesma relação. As pessoas morrem de medo de ter diabetes, mas não têm medo da obesidade, alerta. Neste ano, uma campanha nacional de prevenção para o Dia Mundial do Diabetes comemorado nesta terça organizada pelas duas sociedades médicas tem como tema Mulheres e Diabetes, nosso direito a um futuro saudável. Até esta quarta, haverá ações voltadas principalmente para o público feminino em todas as capitais brasileiras. Em 10 anos, o diagnóstico do diabetes saltou de 6,3% para 9,9% da população feminina, índice bem maior que o registrado entre os homens, 7,8% da população masculina, e mais alto que a média nacional, 8,9%. Em geral, a doença afeta pessoas com menos anos de estudo e aquelas acima dos 55 anos. As mulheres com mais de 35 anos com obesidade abdominal, hipertensão arterial e triglicérides elevados são o público com maior risco de desenvolver a doença. A obesidade abdominal ocorre entre aqueles com circunferência da cintura acima de 88 cm, no caso das mulheres, e de 102 cm, nos homens. Todas as mulheres nessa condição estão sob o risco iminente de ter diabetes, mas muitas não se cuidam, diz Salles. As mulheres estão ganhando mais peso e cada vez mais precocemente. Antes era por volta dos 40 anos de idade, mas agora ocorre muito mais cedo. Isso faz com que elas apresentem um risco maior de desenvolver o diabetes, afirma. As mulheres também correm risco de desenvolver o diabetes gestacional, desencadeada por alterações no metabolismo materno e agravada por fatores de risco, como ganho de peso excessivo durante a gestação, idade materna mais avançada e quadro de hipertensão arterial. O diabetes gestacional quase sempre desaparece após a mãe dar à luz à condição, porém, aumenta as chances da mulher desenvolver doenças cardiovasculares e a probabilidade dela apresentar a doença após a menopausa, aponta Salles. O bebê também fica com risco de desenvolver diabetes no futuro. A mulher tem que saber antes de engravidar se tem ou não da doença. Se tiver histórico na família e engravidar após os 30 anos, ela tem que ficar muito atenta para fazer um diagnóstico precoce da doença e evitar o diabetes gestacional. A condição aumenta em até 3 vezes o risco de o paciente desenvolver doenças cardiovasculares, como derrame e infarto. Entre as mulheres, a falta de controle da doença pode estar relacionada a uma menor redução de casos de acidentes vasculares cerebrais, AVC, nos últimos anos, segundo uma pesquisa publicada em agosto na revista científica Neurology. O estudo, feito a partir dos registros de saúde de 1,3 milhão de pessoas dos estados de Ohio e Kentucky, nos Estados Unidos, hospitalizadas entre 1990 e 2003, apontou que o número de AVCs por 100 mil habitantes reduziu 37% entre o público masculino. Entre as mulheres, porém, os pesquisadores não encontraram redução estatisticamente relevante no período. O estudo não identificou os fatores de risco que levaram à menor redução de derrames entre mulheres,
Mas uma das causas discutidas pelos cientistas é a prevalência do diabetes entre elas. A preocupação é que essa estabilidade dos casos de AVC nas mulheres esteja relacionada ao mau controle do diabetes e de outros fatores de risco no público feminino, como a hipertensão, o tabagismo, o colesterol e a obesidade, afirma o médico Breno Caiafa, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Geologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, SBACV. Além de maior risco de AVC e de infarto, o diabetes é uma das principais causas de cegueira, falência do rim e putações de membros inferiores. A tendência de crescimento da doença no Brasil e no mundo preocupa autoridades de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2030 o diabetes será a 7ª principal causa de mortes no mundo. Hoje, é a 9ª. O diabetes é uma doença crônica que ocorre ou quando o pâncreas não produz insulina suficiente, hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue, ou quando o corpo não consegue utilizar de maneira efetiva a insulina que o organismo produz. A doença se divide em 2 tipos, além da diabetes gestacional. Essa condição é caracterizada por uma produção deficiente de insulina pelo organismo e demanda aplicações diárias do hormônio. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença atinge principalmente crianças e adolescentes. Dos que sofrem com o diabetes, entre 5% e 10% do total são diagnosticados com o tipo 1. As causas são desconhecidas, e não há métodos de prevenção. Esse tipo ocorre quando o organismo não consegue utilizar a insulina produzida pelo corpo. A condição atinge a maioria das pessoas com diabetes ao redor do mundo e, ao contrário do tipo 1, está amplamente associada ao excesso de peso e ao sedentarismo. A forma de prevenir o diabetes tipo 2 é por meio da reeducação alimentar, redução do consumo de açúcar e de gorduras saturadas, além da prática de exercícios físicos regulares. A OMS recomenda pelo menos 30 minutos de atividade física na maioria dos dias da semana. Hoje o diabetes do tipo 2 é uma doença que a gente consegue prevenir. Mas os pacientes acabam sendo vítimas da obesidade, uma outra doença extremamente prevalente no Brasil, diz Salles.